Boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. E hoje, muita informação, hein, gente? Entramos em dezembro e é o dezembro laranja. O que é o dezembro laranja? É prevenção contra o câncer de pele. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior índice de câncer de pele? E tem que tomar cuidado, porque quando detectado, antes, você consegue aí, as chances de cura vão aí a 99,9%, 100%. Então presta atenção, porque a doutora Flávia Ravelli estará aqui daqui a pouquinho para dar toda a dica para vocês de como se proteger, como proteger os nossos filhos contra o sol. Será que o sol de hoje está mais grave, mais forte do que o de antigamente? Tudo isso vocês vão saber no programa de hoje, você não pode perder, tá bom? Convido todos vocês também para seguir as nossas redes sociais. Se ainda não segue, entra lá, tem o Facebook com o grupo ABC das Mães. Lá vocês encontram as melhores empresas e os melhores descontos em produtos e serviços aqui do nosso ABC. Mas tem que fazer parte do ABC das Mães. Tem a fanpage com o nosso conteúdo diário, tem o Instagram, que é o @ClaudiaLoia, e o nosso canal no YouTube também, porque todas as entrevistas que vocês veem aqui, lá tem um pouquinho a mais. Aproveito e quero agradecer a Valsa Fotos, que é o responsável aqui pela foto e edição de vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se você tem a festa do seu filho, tem algum evento para filmar ou fotografar, a Valsa Fotos que vocês podem procurar. E o melhor, hein, gente? Como eu já disse, ABC das Mães tem desconto. A gente quer sempre cuidar de vocês, trazer o melhor para vocês. Por falar nisso, outra dica aí para vocês do ABC das Mães, para você que precisa dormir bem. Dormir bem é qualidade de vida. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E essa dica, então, é para você que quer relaxar na hora do sono. Assiste aí. Gente, e a dica agora é para você que quer dormir bem, que quer ter qualidade de vida, porque o sono é responsável, olha, para que seu dia renda, não é mesmo, Márcio? E muito mais. Para a saúde ficar em dia, você tem que dormir bem. É muito importante. É mais de 50% da importância da qualidade de vida do ser humano. Alimentação, saúde, exercício e dormir bem no colchão da Sonoquality, que é feito por médicos especialistas, Clau. Isso é muito importante. Não é um colchão comum. Ele tem preço de colchão comum, mas não é o colchão comum. Ele tem 8 terapias para trabalhar problemas das costas, estimular sua circulação sanguínea, fortalecer os seus ossos. Até isso ele faz, evitando até osteoporose. Olha, tudo isso no colchão. Coisas. E a gente passa 1/3 da vida dormindo no colchão. Que tal um produto, um colchão, que você durma e ainda cuide da sua saúde? Essa foi a ideia da Sonoquality. Investimento em qualidade de vida, né, gente? Sem dúvida. E aí você vai conhecer todas as terapias, você vai primeiro conhecer esse colchão aqui, como ele funciona. Parece mágica, mas não é. Você vai acordar com massagem. Já imaginou isso? Você tem um controle remoto aqui da Sonoquality do colchão, onde você controla as terapias, mais de 20 tipos de massagem, como eu disse. Além disso, o despertador, acordar com massagem. Não é um sonho? Gente, é um sonho, literalmente, né? Para você sonhar bem aqui. É verdade, tudo isso pertinho de você. Venha conhecer o nosso showroom de fábrica. Estamos no ABC Paulista, aqui na Rua General Isidoro Dias Lopes, número 365, na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Lá você vai ser atendido por um especialista de saúde. Ele vai te dar todas as dicas e apresentar o melhor colchão terapêutico do mundo. A Sonoquality está sempre pensando no melhor para você. Está esperando o quê? Tome uma atitude de saúde e venha conhecer a nossa fábrica em São Bernardo. Sonoquality é o colchão da saúde. Aproveitem, viu? Aproveitem mesmo, viu, meninas? Olha, gente, quero aproveitar para contar. Vocês viram? Os meus amiguinhos aqui de Natal são da Diniz Presentes. A loja é parceira do ABC das Mães. Fica na Rua São Paulo, altura do número 1950, ali em São Caetano. Avisa que segue aqui o ABC das Mães, porque vocês têm descontos especiais, árvores de Natal lindíssimas, enfim. Presentes para qualquer ocasião e decoração também. Agora, a nossa doutora linda, Flávia Ravelli, já chegou aqui. E boa tarde, obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Olha, a doutora Flávia, gente, eu já conheço há uns 4 anos, doutora. Acho que sim, mais ou menos uns 4 anos. Olha, ela que cuida de mim e ela faz aquele exame de dermatoscopia. E hoje nós vamos falar, por que você faz esse exame? É prevenção. Tem que se prevenir. A gente que é clarinha, tem muitas pintas, tem que sempre se cuidar. E existe aí agora o dezembro laranja. Então eu queria que você explicasse aí para as mamães, papais, todo mundo que está assistindo, o que é esse dezembro laranja. Bom, o dezembro laranja foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar a população brasileira da necessidade de fotoproteção. Então a gente mora num país tropical, a gente tem altos índices de radiação ultravioleta e a gente chega à conclusão
conclusão de que nem sempre as pessoas recebem as orientações adequadas e tem muitas dúvidas em relação à fotoproteção. Então, hoje nós somos, de cada 4 cânceres diagnosticados no Brasil, 1 é um câncer de pele. Então, ele é o câncer mais frequente na nossa população. Então, a gente tem que saber realmente usar o sol com consciência. E quais são os riscos, né, para o câncer de pele? Quem são as pessoas que têm aí a maior chance de ter um câncer de pele? Então, são as pessoas de pele clara, olhos claros, mas não é só isso. Pessoas que têm indivíduos com história de câncer de pele na família têm mais chance de ter câncer de pele. Pessoas que trabalham ou que viveram muito tempo expostas ao sol. Então, a gente tem bastante gente que trabalha no litoral, na praia. Então, essas pessoas também têm maior chance de desenvolver câncer de pele. E pessoas que fumam também. O cigarro também. Gente, a gente sempre fala aqui no programa, né? Seja a odontopediatra, a ginecologista, dos males que o cigarro faz, né? Inclusive para o câncer de pele. Inclusive para o câncer de pele. Não só como desencadeador do câncer de pele, mas também como um agressor, causando manchas, envelhecimento da pele, flacidez. Então, ele é globalmente um agressor muito importante para a pele. E quais são os tipos de câncer de pele, doutora? A gente tem basicamente 3 tipos de câncer de pele. O melanoma, que é o mais raro deles, 5% dos cânceres de pele são melanoma, o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Tanto o basocelular quanto o espinocelular, a gente tem altíssimas chances de cura quando a gente diagnostica precocemente. O melanoma também. Então, o mais importante mesmo é o diagnóstico precoce do câncer de pele. E dentre esses cânceres, 85% deles são carcinomas basocelulares. Então, geralmente, eles aparecem na forma de uma bolinha que pode sangrar facilmente, que não cicatriza, que ela pode aumentando de tamanho, fazendo uma crostinha, uma casquinha em cima dela quando a pessoa toma banho, aquela casquinha sai, depois nasce novamente. Então, toda vez que tiver uma feridinha, uma crostinha, uma casquinha, uma lesão nova no corpo, principalmente nas áreas expostas, então principalmente no rosto, pescoço, colo, mãos, daí tem que ficar de olho e procurar um dermatologista para fazer o exame, para fazer a dermatoscopia, que é essa olhada com um aparelho especial que a gente tem para conseguir fazer o diagnóstico precoce e tratar. Olha, gente, então é prevenção. Aí a palavra-chave é prevenção e é se olhar sempre, né? Se de repente aparecer alguma feridinha, alguma pinta nova, tudo isso, né? Assim como tem o autoexame da mama, que é recomendado para as mulheres fazerem mensalmente, a gente também orienta o autoexame das pintas. Então, que a pessoa conheça as pintas que tem, que ela saiba principalmente as maiores pintas, as mais relevantes manchas, porque se tiver alguma alteração, ela vai conseguir diagnosticar precocemente. Ela vai olhar e pensar, poxa, mudou de aspecto minha pinta. E isso é uma grande pista para o dermatologista ficar mais de olho nessa lesão. Então, tem que ficar de olho, viu, gente? Se olhem no espelho, observem, independente, né? Então, se a pessoa, por exemplo, eu acho muito difícil, o pessoal que assiste o programa, anos 80, anos 90, naquela época a gente tomava muito sol, né, doutora? Sem protetor. E não, era legal você passar óleo, né? Ficar lá torrando, as marquinhas da Carla Pérez, tudo aquilo, né? Então, independente se você tomou sol ou não, ele está relacionado ao sol, como a doutora disse, mas também pode ser hereditário. Sim. E ao cigarro. Exato. Agora, o sol é tão legal, gente, a gente gosta de tomar sol, né? Tem algum horário liberado? E nesses horários liberados, pode ser sem protetor ou não? Mesmo de manhãzinha com protetor? Então, isso é uma dúvida frequente, é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Geralmente a gente fala, a grosso modo, que antes das 10 e após as 4 horas da tarde são os horários mais seguros do sol. Tá. Mas eu queria chamar a atenção porque existe um fator que chama índice ultravioleta. Até a gente pode conversar sobre ele mais para frente, mas por que é importante saber o índice ultravioleta? Ele mede a quantidade de radiação de cada cidade do Brasil, de cada lugar do Brasil, por hora do dia. Então, às vezes, está 7, 8 horas da manhã e o nosso índice ultravioleta de São Paulo, por exemplo, já está muito alto. Então, mesmo sendo antes das 10 horas, nem sempre esse sol é um sol aconselhado de tomar. Isso vai variar de acordo com a época do ano, de acordo com os fatores climáticos. Então, se você tem alguma dúvida, você pode colocar no Google índice ultravioleta da sua cidade, da sua localização, e ele vai te dar um valor numérico. Quanto por mais, dia, como se fosse a previsão do tempo? Por hora do dia, como se fosse a previsão do tempo. E daí que você pode ver, se o índice ultravioleta tiver
é menor que 2, você está autorizado a sair sem protetor solar. Isso é verdade, isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Menor que 2. Mas no Brasil, pergunta quantas vezes a gente tem um índice ultravioleta menor que 2. É raríssimo. Então, geralmente no Brasil, nossos índices ultravioletas, mesmo quando é muito cedinho, já são acima de 2. Por isso que a gente orienta a fotoproteção sempre, usar o óculos escuro, protetor solar, tentar ficar mais na sombra, usar um chapéu. E daí, quanto mais alto esse índice ultravioleta ele tá, mais proteção você tem que ter. Então, se o índice ultravioleta está 3, você pode usar só um protetor solar. Agora, se o índice tiver 6, 7, tem que usar o protetor, tem que botar um boné, de preferência ficar na sombra, que são horários de maior risco para você desenvolver câncer de pele. Então, não basta só usar protetor e ficar lá na beira da água, torrando, a pele fervendo. Tem que se proteger já com uma malha ou ficar embaixo na sombra mesmo. Se o índice ultravioleta estiver alto, o ideal é realmente você estar mais, ou reaplicar o protetor solar com mais frequência, ou de preferência, sempre que possível, usar uma roupa. Existem hoje já roupas com tecnologia com fotoproteção, né? Mas a própria roupa convencional, a própria roupa de algodão, ela já ajuda a proteger mais a pessoa. Então, para quem não tem possibilidade de ter essa roupa com essa tecnologia específica, que ela é uma tecnologia que barra a radiação ultravioleta em mais de 98%, então a gente orienta que tente usar algum tecido, alguma roupa que ajuda também na proteção, principalmente para as pessoas que trabalham expostas ao sol e que vão ficar adquirindo diariamente essa radiação. Olha, e é legal isso, porque eu fui para o Nordeste recentemente e eu vi o pessoal que trabalha na praia, todo mundo com uma blusa de proteção. Eu acho que agora no Nordeste a conscientização das pessoas é muito maior. Então, também, toda vez que eu vou para o Nordeste, a gente observa realmente que eles estão super antenados nessa história de fotoproteção. O sol lá é muito forte. E eles todos têm trabalhado não só com as roupas, mas também com aqueles chapéus legionário que protegem as costas, que tem uma aba bem larga nas costas. Sim. Não usam boné, usam mais chapéu, porque o chapéu realmente protege mais que o boné. O boné ele não protege a lateral do rosto. Então, eles realmente usam mais o chapéu com abas largas e geralmente com uma aba mais comprida atrás para proteger as costas também. Agora, a gente falando aqui, você acha, tem estudos de que a radiação aumentou nesses últimos anos? O sol de antigamente era um pouco mais, né, fraquinho, mais bonzinho do que o de hoje. Hoje tá, realmente o índice ultravioleta está maior por conta, enfim, de outros fatores ou não? Então, na verdade, não. A gente não tem uma comprovação científica real. As pessoas falam, nossa, mas antigamente o sol não era assim. É que, na verdade, quando a gente é criança, quando a gente é menor, a gente tem uma percepção diferente também do sol. A gente brinca, a gente faz outras atividades. Mas não existe uma comprovação científica mesmo de que realmente a radiação ultravioleta que chega hoje para a gente é diferente. Até porque no Brasil a gente não tem um problema do buraco da camada de ozônio, de que isso estaria passando com uma maior intensidade. Então, realmente não. A gente que tem ficado mais exposto, a gente faz mais atividades outdoor agora, então pedalar, fazer atividade ao ar livre acaba ficando mais exposto mesmo. Eu acho que a conscientização, as pessoas têm ficado mais alertas, mais atentas, então a gente fica mais atento à queimadura, a gente fica atento às crianças, também à proteção solar, então a gente tem a sensação de que o sol é mais importante, mais relevante e queima mais. E não. Então, se você lá na infância tomou sol, já tem que começar a se cuidar agora e ficar de olho aí em tudo. Agora, e aplicar o protetor solar? Porque assim, né, às vezes a gente quer economizar um pouquinho, aí dá uma espalhada assim, então, e não tá certo, né, não. doutora? Se você é aquela pessoa que um tubo de protetor solar dá para o verão inteiro, eu já te falo que você está usando o protetor solar de uma forma errada. Porque a gente calcula que o protetor solar para você usar no corpo todo, ele deve durar uns 2 ou 3 dias no máximo. Não sabe aquele protetor da Necessaire do verão passado que sobrou? Significa que você não deve estar aplicando direito. Existe um cálculo de aplicação do protetor solar, isso é verdade, mas a gente sabe que não é muito prático. Então, eu vou ensinar qual que é a técnica que não é tão prática, mas vou dar uma dica do dia a dia para vocês passarem o protetor solar da forma mais segura possível. Então, a gente tem uma regra que chama regra da colher de chá. O que é essa regra? Essa regra ela é baseada numa colher de chá, que na verdade essa colher de chá é um pouquinho maior, ela é um pouquinho menor do que a nossa colher de sobremesa, para vocês entenderem. Então, eles calculam que uma colher de chá dessa colher serve para a gente usar no pescoço, no rosto e no pescoço. Uma colher para cada braço, 2 colheres, uma para frente do tronco e uma para trás do corpo, e 2 colheres nessa perna e 2 colheres na outra perna. Então, essa é a regra para quê? Para que o protetor solar que você comprou FPS 30, ele seja exatamente um protetor solar FPS 30. Se você não usar essa quantidade, esse protetor não vai mais ser um protetor solar FPS 30. Ele cai para mais ou menos metade da proteção. Então, se você não passar direito nessa quantidade, ele vai ser um protetor solar fator de proteção 15, mais ou menos. Por isso que é importante a gente
gente usar na quantidade correta. Outra estratégia que você pode ter é comprar um protetor solar com fator de proteção solar maior, porque a gente já calcula que vocês não vão usar da maneira mais correta. Então, se vocês comprarem um protetor 60, usando mais ou menos do jeito que a gente costuma usar, ele vai equivaler a um protetor solar fator 30, porque ninguém consegue usar na quantidade ideal. E uma outra dica é sempre passar o protetor solar em casa, sem roupa, tirar toda a roupa, passa sem roupa o protetor solar em creme e depois vocês pegam um protetor solar em spray e dá uma repassada por cima, caso tenha ficado algum lugar, algum espacinho sem usar o protetor solar em spray acaba suprindo essa necessidade. Olha, legal essa dica. Então, tira toda a roupa, passa o protetor em creme e depois que passou o protetor em creme, dá uma sprayada de protetor no resto, nos filhos, que você vai estar mais protegido. Gente, e não esquece da orelha, viu? Porque eu uma vez queimei feio a minha orelha. Porque eu ainda preciso aprender a usar chapéu, óculos de sol, que também são itens importantes para você ir na praia, né? Proteção dos olhos também, né? Você sabe que a exposição ao sol, então o sol ele não vem só de cima para baixo. O sol ele bate na areia, ele bate na água do mar, ele reflete. Então se você ficar, que é o que a gente fala que é o mormaço. Então às vezes a pessoa ficou na sombra e falou, ai, não peguei sol, é um mormaço. Na verdade o sol bateu na areia, bateu no asfalto, bateu em algum lugar e voltou para você e te queimou. Nesse momento que o sol vem de baixo para cima, ele pode afetar os olhos. Isso pode causar não só câncer de pele na pálpebra, que são cânceres de pele muito difíceis de tratar e que geralmente deixam alguma sequela estética na hora da gente fazer o tratamento, mas também eles podem dar alteração de retina, então podem deixar a pessoa com catarata precoce e dar cegueira também. Então é muito importante usar óculos de sol. E daí não vale qualquer óculos de sol, aquele que está passando ali na praia, que não tem certificação. Exato. Precisa ser um protetor solar que tenha proteção ultravioleta A e ultravioleta B. Então é importante ser um óculos certificado mesmo, para que você realmente esteja se protegendo, que você saiba que aquilo que você comprou, que está usando, está garantindo a saúde dos seus olhos também. Porque senão pode ser até pior. Né? A pessoa acha que está protegida e olha para o sol, fica se expondo e acaba danificando mais ainda o globo ocular. Agora, uma outra dúvida que eu tenho. Se eu li uma vez que o protetor solar, 50, 60, nada muda, que ele protege só até 30. Isso é verdade? Então, quando a gente pensa em queimadura do sol, então ficar vermelha do sol, o ganho que o protetor solar tem, 50 em relação ao 30, é um ganho pequeno, não é um ganho tão importante. Mas os protetores estão muito mais modernos hoje, então a gente não pensa só em queimadura. A gente sabe que o protetor solar ele protege não só de queimadura, mas a gente também quer se proteger do câncer de pele, a gente quer proteger do envelhecimento precoce. Então, quanto maior o fator de proteção, mais você tem chance de se proteger dessas outras coisas também. E lembrando que o que eu acabei de explicar para vocês, se vocês passarem o protetor 30 na quantidade insuficiente, não passar nessa quantidade que a gente recomenda, ele já não é um protetor 30. Então, eu acho que o brasileiro tem esse ganho adicional de comprar um protetor solar fator mais alto, já pensando que a gente nunca consegue usar o protetor da maneira adequada e que o fator de proteção dele vai cair um pouquinho. Olha, super dicas, hein? Vocês querem assistir mais? Então espera, porque eu já volto. 2 minutinhos de intervalo, olha, ela tem muito mais dicas para vocês.
Voltamos e hoje com a dermatologista, a doutora Flávia Ravelli, falando sobre o Dezembro Laranja, que é prevenção contra o câncer de pele. E agora, verão, né, gente? Vem os insetos aí, a gente quer prevenir também dengue, enfim, todas essas coisas. E aí, qual é a ordem? Que eu nunca sei se eu passo o repelente, passo o protetor, ou passo o protetor, passo o repelente. Qual que é a ordem? Tem uma sequência e que essa sequência, para funcionar, para os dois funcionarem corretamente, você tem que respeitar essa sequência. Portanto, primeiro aplica o protetor solar, você espera secar mais ou menos 2 a 5 minutos e depois você aplica o repelente. Por quê? Porque o repelente ele tem que formar uma nuvem em volta de você para espantar os mosquitos. Então, você tem que sempre deixar ele por último das coisas que você for usar. E uma outra coisa importante para vocês que são mães e que precisam passar repelente nas crianças, a gente não deve passar repelente na mão das crianças, porque elas tendem a levar a mão aos olhos e à boca, então elas podem ingerir o repelente. E sempre lembrar que o repelente ele pode ser reaplicado. Então, às vezes a mãe passa uma vez só e esquece de reaplicar. Então, cada repelente tem na embalagem a forma correta de reaplicação. Se são de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Então, fica atento a isso. Tá? Então, primeiro, o protetor solar, tá, gente? Aí agora, uma dúvida recorrente lá na ABC das Mães, eu sempre vejo elas postando: ai, eu quero ir pra praia com meu bebê, mas tem menos de 6 meses. E aí, eu quero te perguntar das duas coisas. Proteção solar, protetor solar, eu posso passar antes dos 6 meses e o repelente? Então, vamos lá. É o seguinte, gente, bebê, crianças com menos de 6 meses, a gente não tem estudo usando o protetor solar nessas crianças. A gente não tem autorização para fazer estudos em bebês. Então, a gente acredita que o protetor solar infantil não vai fazer mal para a criança. Assim como a gente também acredita que uma criança de 6 meses não deve se expor em demasia ao sol. Você não vai levar ela para bronzear ao sol, você vai levar ela para dar um passeio, de preferência ela vai ficar na sombra. Caso não tenha jeito, você tenha que viajar com essa criança, ela vai se expor ao sol, é mais seguro você usar o protetor solar infantil do que você não usar. Uma outra estratégia é botar a roupinha com proteção solar. Botar o chapéu, botar a roupa de manga comprida para que ela fique mais protegida. Mas, via de regra, se a criança puder ficar sempre numa sombra, sem exposição direta ao sol, melhor deixar com a roupinha sem protetor solar. Se ela for se expor diretamente ao sol, usar um protetor solar infantil nela, tá? Tá. E o repelente? Repelente, então, é a mesma situação, pode. Então, o ideal é sempre após os 6 meses. A gente espera que nos primeiros 6 meses a criança não tenha muitas viagens, não vá para zonas que tenham alto índice de dengue, chikungunya, zika, mas numa situação de risco que precise, você está sim autorizado a aplicar o repelente. Pode ser icaridina, né, que é um dos repelentes mais seguros, e você está autorizado sim a aplicar. Então, ó, gente, a dica foi dada aqui. Agora, vem o momento, né? Criança para passar repelente ou protetor solar é aquela coisa, né? Um caos, né? Agora, que protetor solar passar nas crianças? Claro, tem o infantil. Pergunto se aquele de spray, porque de repente, gente, é mais rápido, né? Não sei, lá em casa eu pego aqui assim, ó, né? Do que você ir lá e passar o creme, melecar. Eu lembro que antes, não sei se hoje ainda tem no mercado, tinha um que tinha cheirinho de uva, que era da Johnson's mesmo. Sim. E ele era roxo e tal. Tinha um que muda, tem um que você vai passando, ele vai ficando colorido para você. Ainda você encontra em alguns lugares. É mais difícil achar um que você passa e ele fica colorido, né? A pessoa para você enxergar onde você está passando, mas é mais difícil de encontrar. Criança também, né? E aí, como passar de forma correta? As quantidades a gente já viu que tem que lambuzar mesmo. Tem que lambuzar. Agora, se a mãe optar por esse de spray, é legal? Protege a mesma coisa? E de quanto em quanto tempo reaplicar? E na água? Porque eles adoram água, né, gente? São peixinhos. Então, vamos lá. Sempre, aquela dica que eu falei é a melhor. Sempre a primeira aplicação sem roupa, de preferência com protetor solar em creme, porque a chance de você errar nessa proteção, de você esquecer algum lugar, é menor. O spray, ele pode ser utilizado? Pode. Geralmente, a gente indica para reaplicação. Depois que você já fez uma boa aplicação logo cedo de manhã, nas próximas, nas subsequentes, pela praticidade, por ser mais rápido, pode usar o spray. E daí, sempre lembra, tenta dar umas 2 camadas do protetor solar em spray, dá uma boa lambuzada. Sempre tem que tentar usar o máximo possível de pele seca. Hoje a gente tem alguns sprays que podem ser usados com pele molhada, que para a mãe facilita muito. E sempre pedir para a criança aguardar mais ou menos uns 5, 10 minutos para aquilo secar no corpo dela. Dentro da água, a gente não tem estudos comprovando quanto tempo dura um protetor solar dentro da água. Então, assim, os protetores que são muito resistentes a água e suor, eles tendem a durar 40, 80 minutos em média. Mas se a criança mergulhar e esfregar a mão no rosto repetidas
às vezes, ela vai tirando o protetor solar. Então, ficar atento. A gente pede para, se a criança transpirar muito ou entrar na água, a gente pede para ficar reaplicando o protetor solar sempre a cada 2 horas ou antes, se ela ficar muito tempo dentro da água. Essa é a melhor das orientações. Então, olha, primeiro passa o creme no corpo todo, Reaplica depois vai o spray. reaplicando com spray 2 camadinhas. E, se possível, bota a roupinha com proteção solar. Eu acho que a coisa que mais ajudou a mãe é a roupa com proteção solar. Eu adoro. E eles gostam e ficam tranquilos e não precisa mais ficar passando. Daí você tanto. põe a roupinha e, de repente, na perna você acaba só reaplicando spray na perna, E aqui, passa né? no rosto. Mas, assim, acaba economizando bastante tempo nisso e a criança acaba não ficando aquele tempo parada. Vai, mãe, acabou, mãe. Então, acho que ajuda bastante. E se por acaso mãe foi lá, aplicou, mas passou um pouquinho, queimou, deu queimadura. Tanto quem na nunca? criança ou na mãe, enfim. Como tratar uma queimadura solar? Aquelas que ficam bem vermelhas ou que criam até bolinhas, assim. Então, criança com queimadura solar ou qualquer pessoa com queimadura solar, parte número 1, bastante hidratação oral, ingerir bastante líquido, bastante fruta ricas em líquidos para a gente evitar que você desidrate. Tá. Número 2, se tiver uma dor muito intensa para encostar, para deitar, está autorizado a dar um anti-inflamatório ou um analgésico, né? Então, você pode dar realmente remédios para diminuir esse processo inflamatório. Geralmente, o dermatologista indica, a grosso modo, cremes que tenham ação calmante na pele, que tenham calêndula, que tenham arnica, que tenham substâncias que melhorem esse desconforto. Em casos mais graves, a gente pode ter que usar pomadas com corticoide ou até corticoide realmente por boca. Ai, gente, melhor tomar cuidado, né? Se prevenir. Agora, uma última pergunta. Sabe os protetores solar oral? Sei. Eles funcionam? Então, eles funcionam e, na verdade, o que eles são? Eles são antioxidantes, eles aumentam a nossa resistência, eles aumentam... Como é que eu posso explicar? Eles vão, de uma certa forma, deixar você menos suscetível ao sol. Tá. Então, eles vão deixar você um pouco mais protegido em relação ao sol, mas eles não podem ser usados ou ele ou o protetor solar. Então, você não vai deixar de usar o protetor solar tópico para usar o protetor solar oral. Você tem que usar ele em conjunto. E para quem que a gente indica? Para pessoas que tenham mancha, que tenham melasma, por exemplo, que tenham alguma sensibilidade ao sol, pessoas que tiveram história de câncer de pele podem usar também. Então, a gente usa para complementar o tratamento em pessoas que têm sensibilidade ao sol. Olha, então legal, né? É uma dupla proteção. Uma dupla proteção. Gente, adorei. E gestante pode usar protetor solar? Pode usar protetor solar. Todos os protetores solares liberados pela Anvisa podem ser usados por gestantes. Ai, gente, não tem desculpa para não se prevenir, né? Foi uma aula, doutora. Eu amei. Depois eu vou deixar lá no grupo para vocês que gostaram aqui da doutora, que deu uma aula, né? Doutora Flávia Ravelli, os locais onde ela atende, tudo para vocês direitinho, tá bom? Quero agradecer. Imagina, obrigada uma vez você. sua visita aqui. Amei. Acho que foi bem esclarecedor, né, gente? Espero que vocês tenham gostado e que vocês se protejam nesse verão. Eu vou bem andar com uma colher de chá na bolsa. É isso aí. Obrigada, doutora. Gente, vou finalizar o programa aqui. Deixa eu só mostrar o meu look. Esse vestido lindo, amarelo aí para você passar o Réveillon. É da Show Moda. Ó, parceira do ABC das Mães, vocês encontram descontos exclusivos na loja, viu? Agradecer mais uma vez o meu cenário, da especialista Lustres Irieta, Pet Santa Mônica, todos vocês que fazem a diferença aqui no nosso programa. Vou ficando por aqui, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Espero vocês amanhã. Compartilhem o nosso programa.